Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Eu acho que está todo mundo aguardando a tramitação da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Isso é a primeira vez que ocorre na história com o presidente, já ocorreu corrupção passiva com ele, né? Agora, 2 acusações de obstrução da justiça e formação de organização criminosa. É o chamado, de acordo com a PGR, de quadrilhão do PMDB. Essa denúncia teve a discussão, 2 sessões do STF essa semana, quarta e quinta, para ver se haveria um impedimento, uma devolução da denúncia à PGR. Isso não ocorreu por 10 votos a 1, portanto quase unanimidade. O Supremo ontem mesmo encaminhou à Câmara dos Deputados a denúncia da PGR, ainda no final da tarde, né? Pelo despacho dado e recebimento do protocolo da Câmara dos Deputados. Portanto, creio todos nós que hoje, sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já recebeu a denúncia e deve certamente já encaminhá-la imediatamente ao presidente da Comissão de Justiça, o deputado Rodrigo Pacheco. E aí, a semana que vem, tudo indica, né, que o deputado deve designar um relator, e aí começa aquela história que nós já conhecemos recentemente no caso da acusação de corrupção passiva, ou seja, né, esse relator vai apresentar um relatório, a comissão vai discutir esse relatório, ele vai ser aprovado ou não, né? Independente se é aprovado ou não, se no caso não for aprovado, será nomeado um outro relator com base na maioria existente na comissão, que apresentará o relatório, aí sim será aprovado e encaminhará ao plenário. Isso não é terminativa, a comissão não é terminativa, quem vai decidir efetivamente são os 513 deputados federais. A pergunta que fica é quanto vai custar para nós contribuintes a rejeição por parte da Câmara dos Deputados para que o STF possa apreciar a denúncia. Importante destacar que a nossa Constituição é muito clara sobre isso, ou seja, um presidente da República pode ser afastado por 2 formas, ou por um crime de responsabilidade, né? Que é o caso do impeachment, ou por uma infração penal comum, que é o caso, né? No caso de uma infração penal comum, é necessária a autorização dada pela Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros, ou seja, 342 deputados. Aí essa denúncia é encaminhada ao STF, o presidente continua no cargo, ele não é afastado, e aí o STF vai receber ou não. Caso receba, e aí é uma ação penal, e o presidente virar réu, nesse momento é que ele deve ser afastado por até 180 dias, né? E se o processo não terminou até lá, ele retorna à presidência. Isso é o que determina a nossa Constituição. Nesse caso, o que deve ocorrer, vamos ver, que é muito difícil que a denúncia da PGR, apesar da gravidade dos fatos que são gravíssimos, atinja os 342 votos determinados pela nossa Constituição, né? É muito difícil. O governo, outra vez, vai comprar um número grande de parlamentares que estão à venda. Eles sempre estão à venda. É o famoso quem dá mais, eles vão lá e entregam o seu voto, porque tem a consciência que os seus eleitores não estão acompanhando o que está acontecendo lá. Aí que é estranho um presidente, Michel Temer, que tem uma popularidade de 3%, é a menor da história do Brasil, os deputados pensariam 2 vezes em votar, se eles estivessem antenados e preocupados com o seu eleitorado, mas eles sabem que o seu eleitorado nem tem ideia do que o deputado vai votar. O deputado pode votar qualquer coisa, o eleitorado não sabe, que é um eleitorado sem a mínima consciência política. Nós temos um dos piores eleitorados das democracias ocidentais, que não acompanha a política, né? O grosso do eleitorado, são mais de 120 milhões de eleitores no Brasil, tal. Então o deputado vai vender em troca de algum favor que possa ser alguma obra no município do qual ele tem influência política, nos municípios, ou dinheiro no bolso mesmo, para ele designar seus aliados para cargos importantes, para que ele possa roubar, para falar uma linguagem clara, para não tergiversar, não falar em desvio de recursos, mau uso dos recursos, não, vamos falar direto, eles querem roubar, e aí o presidente vai apresentar qual área eles podem saquear sem qualquer problema. Isso chama-se governabilidade. É só no Brasil que isso chama governabilidade. Qualquer país do mundo significaria um grande assalto ao erário, à república, à coisa pública, ao interesse geral da nação. Então a pergunta que fica é: quanto vai custar para o governo a rejeição da nova denúncia da Procuradoria-Geral da República?